Naphtali é uma serva solta. Ele dá palavras formosas. Posso ouvir um amém? Amém. Meus amados, a palavra Naphtali quer dizer guerreiro. E nós vemos que Naphtali, mesmo tendo a sua tradução como guerreiro, seu pai o qualificou como uma serva solta. Observe que a serva aí está com C, é o animal, não está com S, como aquela que serve. E nós, meus amados, a Bíblia nos ensina, e nós já fizemos uma reflexão sobre este fato, que todo animal ele tem algo a nos ensinar, não é? Com todo animal nós aprendemos alguma coisa. Se você atentar para o verso 49, deixa aberta a sua Bíblia, para o verso 21, onde ele diz: Naphtali é uma serva solta, ou seja, é uma gazela solta. Sabe, meus amados, aqui ele faz um comparativo à tribo de Naphtali como aqueles que eram como a corça. A corça por si própria, ela é muito zelosa de sua liberdade. Os irmãos que conhecem esse animal, eu não conheço pessoalmente, mas a gente vê aí nos canais de Animal Planet e outros tantos, Discovery Channel, que faz algumas ensinamentos, se eu posso dizer assim, sobre o comportamento do animal. Nós vamos ver que a serva, ou o cervo, né, como é o nome correto, ele quando bebe água, ele não bebe água olhando para a água, ele bebe água olhando para cima. Por que, irmão Jair? Porque ele é muito cauteloso, ele é um bicho muito difícil de se capturar. Por quê? Como diz uma adagem popular, Cléber, ele está com um olho no peixe e outro no gato. E ele está bebendo a água, mas está se protegendo. E o seu pai comparou a este como uma pessoa que zela pela sua liberdade. Meu amado, sabe o que eu aprendo aqui? Nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia nos ensina: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós temos, meu amado, de aprender a cuidar dessa liberdade espiritual que Deus nos dá. Graças a Deus. Nós temos que aprender a cuidar da liberdade que nós adquirimos por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E um detalhe, meu irmão, como é difícil pegar uma corça. Diz que a bicha é veloz, ela corre muito. Como é difícil capturar uma corça. Além dela estar sempre atenta, ela está sempre correndo do mal. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, ele está sempre atento, está sempre correndo do mal. Tem gente que diz assim: Tiago, olha, não passe por aquela rua porque lá tem uma cobra, ou não passe por aquela rua porque lá tem um cachorro, ele me mordeu, olha o que ele fez. Aí o imprudente fala: eu só acredito se eu ver, eu vou lá, e sai todo quebrado. Isso quando não sai todo quando corre demais. Nós temos que entender, meus amados, e viver, aprender com o erro dos outros. Se os outros errou, Deus te dá graça, sabedoria, entendimento, liberdade para que você não erre. E Naphtali, ele representa justamente o zelo da liberdade. Ele não se aprende a situações. Não, ele não se aprende a situações. E um detalhe: olhe para cá, para o rosto de um cervo.
Eu queria ter colocado aqui, mas nunca tem tempo de preparar um data show, um slide para a gente ver. O servo, meus amigos, tem uma cara de humildade. O servo tem uma cara de mansidão. É um bicho afável, cortês. A corça, meus amados, é um bicho que só se defende. Ele nunca agride. Ele só se defende. Maravilhoso. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Glória a Deus. Que nós temos que ter esta conotação de estarmos sempre nos defendendo do mal em ação Sim, meu Deus. e não agredindo para defender. Tem gente que agride com palavras, tem gente que agride com ações indevidas, Meu Deus. tem gente que agride até com o olhar, tem gente que agride até em pensamento. Poderoso. Mas o Espírito Santo de Deus quer que nós sejamos humildes, mansos, afáveis e corteses. Agora, continue no verso 21. Olha aqui como é que termina a parte B. E que profere palavras. Me ajuda aí, irmãos. Que profere palavras. Pense no vocabulário. Graças a Deus. O que Jacó está me ensinando para Naftali? Que a sua linguagem era refinada, era complacente, ele tinha palavras dóceis, palavras amáveis, palavras formosas e agradáveis. Queridos, qual tem sido o seu comportamento lá fora? Qual tem sido as suas palavras lá em casa? Deus maravilhoso. Qual tem sido a sua palavra lá no serviço? Qual tem sido a sua palavra lá no trânsito quando você leva uma fechada? Eu te amo. Jesus te ama. Oh, Deus. Você coloca um adesivo no carro, propriedade de Jesus, e na primeira fechada que você tem, que você leva, suas palavras são de amor, de união. A Bíblia nos ensina que Jacó abençoou o seu filho, dizendo: a sua palavra seja formosa, seja agradável. De uma fonte não pode sair dois tipos de água, amarga e doce. Não, irmão, nós somos cheios do Espírito Santo, e fala a boca o que o coração está cheio. Aleluia. Você vê algum crente aí falando palavras boas, mães, presta atenção, abençoa o seu filho, viu? Não amaldiçoa o seu filho, não. Um dia eu vi a mãe dizendo assim: esse menino é danado. A palavra danado quer dizer condenado ao inferno. Se você não sabia, saiba. A palavra danado, na sua etimologia, quer dizer condenado ao inferno. E você foi colocado para abençoar, para restaurar, para ensinar. Cuidado quando você fala esse peste. E o filho aprende assistindo um filme por aí chamado O Pestinha. E a mãe quer que o filho seja uma bênção na escola e na igreja. Meus amados, as palavras têm que ser palavras amáveis, formosas e agradáveis. Graças. Bota a sua Bíblia adiante, Deuteronômio, capítulo de número 33. Quando nós falamos da bênção de Jacó, essa bênção se repete para todos os filhos, a cada filho dele, em Deuteronômio, capítulo de número 33. Atente para o verso de número 23. E Naftali disse, e de Naftali, Moisés disse: farta-te, ó Naftali, de benevolência, e este de continua. Olha que coisa linda. Naftali já tinha uma promessa e uma bênção de ser uma pessoa aonde ele era comparado com a mansidão de uma gazela, e as suas palavras eram palavras afáveis, doces e formosas. E por fim ele recebe de Deus todo o ocidente do sul, ou seja, Naftali está satisfeito com os favores e
com a bênção de Deus. Glória a Jesus. Quantos aqui estão satisfeitos com a bênção de Deus? Amém. Então pare de murmurar e comece a adorar a Deus. Comece a agradecer a Deus. Comece a engrandecer a Deus. Aleluia. Nós vemos, meus amados, que a sua linhagem era totalmente uma linhagem voltada à gratidão, à satisfação da alma, meus queridos. A satisfação da alma, ela nos traz favores, ela nos traz alegria ao coração. Uma alma satisfeita e alegre, irmão. Aleluia. Uma alma satisfeita e alegre, e um coração alegre aformoseia o rosto. Dá um sorriso aí, deixa eu ver. Olha que coisa linda. Você que não conseguiu sorrir quando eu falei, você deixou de flexionar 96 músculos do seu rosto. Nós temos que sorrir, irmãos. Não andar de boca aberta de rir para todo mundo na rua, não é isso. Nós temos que mostrar a alegria do Espírito Santo na nossa vida. E Natal, eu aprendo com ele que ele tinha satisfação na alma. Nessa noite, meu querido, você que está aqui, preste atenção nessas palavras. A situação pode não estar boa. Você pode estar aqui nessa noite precisando de um milagre. Amanhã você tem um problema sério para resolver. Mas deixa eu lhe dar uma palavra pastoral. Tenta em paz, descansa, porque o Senhor é contigo para te abençoar. Ele quer encher tua alma de gozo, de alegria, de prazer. Isso que nós aprendemos, meus amados, que a satisfação da alma, ela traz a verdadeira alegria no coração. Está ruim, mas está bom porque eu estou indo para o céu, aleluia. Está ruim, mas está bom porque eu tenho um Salvador que vela pela sua palavra para cumpri-la. E não se deixe levar pela situação, irmão. Tem gente que está passando um momento difícil, chega aqui na igreja com peso nas costas, irmão, olha por mim, irmão, a situação está difícil. Meu amado, em todas essas coisas, aleluia, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Os que estão satisfeitos em toda e qualquer situação, ele tem o favor e a bênção de Deus. Você tem a bênção de Deus, você tem o favor de Deus, e o favor de Deus em nossas vidas é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Nada que representa o mês de outubro. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que nós podemos aprender com Natal. Primeiro, que esse ano eu serei mais zeloso com as coisas de Deus. Tem que ser zeloso, irmão. O zelo é muito bom. Nós aprendemos a zelar as coisas materiais. Comece a zelar as coisas espirituais. Dê liberdade para o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Dê liberdade para o Espírito Santo te conduzir, te direcionar. Você vai colher coisas fantásticas, aleluia. Ele que nos consola, Ele que nos levanta, Ele que nos dá força. Em 2014 vamos ser mais zelosos com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Vamos ser mansos como a serva, como o servo, e vamos ser prudentes, porque assim Deus vai se agradar de nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vem comigo, meus amados, volta para Gênesis 49. Maravilha, meu Deus. Gênesis 49, verso 22. Todos acharam? José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe darão amargura, e os flecharão, e o aborrecerão. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços nas suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, da onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus do teu pai,
o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos céus de cima, com bênção do abismo que será debaixo, com bênção do peito e da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até extremidades do outeiro eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, a bênção de Jacó é a maior bênção que eu vi na Bíblia, dos 12 filhos. Você vê que nós lemos aqui 5 versículos, do 22 ao 26, 5 versículos. A palavra José, quantos José tem aqui? Só eu? José, quantos José tem aqui? Mas irmão Zé Carlos, ali mais um José, ali mais um. A palavra José quer dizer aquele que acrescenta. Graças a Deus. Aquele que acrescenta. É. José, ele é o servo que passa pelas dificuldades e também pelas mudanças em sua vida, Oh Deus. mas seu trabalho fica inalterado. Graças a Deus. Falar de José, irmãos, a gente poderia estudar 3 meses, um trimestre inteiro, toda terça-feira, aprendendo com a vida de José. José, ele trabalha na obra, ele é o tipo daquele crente que trabalha na obra sempre da mesma forma, mesmo quando tudo está mal. Observe, José estava bem na feira? Não estava, irmão. Você já pensou se ser vendido na feira a preço de banana? Porém, José foi parar na casa de Potifar e ele trabalhava com alegria. Sabe por que ele trabalhava com alegria? Ele sabia que ele tinha uma promessa de Deus. Aleluia. Queridos, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem nos dado. Aleluia. Deixa eu repetir, você não entendeu. Maravilha. Você não pode abrir mão daquilo que Deus tem te dado. É. Se foi Deus que te deu, segura, irmão. Aleluia. Irmãos, se foi Deus que te deu, segura. Glória a Jesus. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade das coisas estar nas nossas mãos e nós perdendo, e nós dividindo, e nós indo embora. Nesta noite você está aqui para aprender uma coisa: valorize o que Deus te deu, bata o pé e tome posse da bênção. É tua, irmão, é Deus que te deu. E José, ele tinha essa convicção. Olha, foi lá no sonho. Os irmãos lançaram ele numa cova e eu não estou nem aí. Eu sei que Deus vai me abençoar. Glória a Jesus. Fui vendido para os escravos ismaelitas, estou nem aí, eu estou sofrendo. Mas é melhor, crente, é o fim das coisas do que o começo dela. Aleluia. José foi para a feira, foi vendido, humilhado, eu não estou nem aí. Eu sei que Deus vai me abençoar. E quando ele chegou como escravo na casa de Potifar, presta atenção, ele não fez por obrigação, ele fez por amor. Ele trabalhava, meus amados, ele trabalhava sempre da mesma forma, mesmo quando tudo estava mal. José estava na casa de Potifar. Sabe o que eu acho bonito, Marcelo? Os mais íntimos, Tatá, que onde Deus abençoa, aonde você põe o pé, você vai prosperar. Aleluia. Se você tem a bênção de Deus, deixa eu dizer um negócio: feche aquele negócio, porque Deus está no negócio e você vai prosperar. Aleluia. Porque é promessa de Deus. E quando é promessa de Deus, irmãos, aonde você está, a coisa vai bem. Aleluia. E a Bíblia diz que José estava na casa de Potifar e ele não fazia por obrigação, ele fazia por amor. Tem gente que faz por obrigação. Abre parênteses. Digamos que o senhor é meu chefe. Receba aí, vai. Aí o meu chefe aqui
Quando eu estou passando na rua, eu estou comendo abacaxi, eu sei que meu chefe gosta do abacaxi. Eu vou e levo um abacaxi para ele. Não estou puxando o seu saco não, viu? É que eu sei que você gosta do abacaxi. É bom, né? Eu sei. Aí eu levo para ele o abacaxi. Eu sei que ele gosta de água gelada. O que custa colocar água gelada na mesa dele? Isso não é puxar saco, irmão. A Bíblia diz: honra quem honra. E quando nós reconhecemos o próximo, Deus vai fazer o mesmo com você, ainda que você não mereça, mas Ele te ama. Então eu vou e dou um abacaxi para o meu chefe porque ele gosta. Eu dou para ele um copo d'água porque ele gosta. Dentro das minhas possibilidades, eu sei que ele quer uma Ferrari, vai ficar querendo, porque eu não vou dar no teu dinheiro. Olha a diferença, mas o que eu posso, eu faço por ele. Agora, digamos que eu sou um mau funcionário. Eu estou chupando um abacaxi que eu sei que ele gosta. Mas se ele merece a coroa. Olha a diferença do abacaxi. Ele merece a coroa, vou levar nem um pedaço para ele. Aí eu vou tomar uma água, está gelada. Aí meu chefe fala assim: dá para você pegar uma água para mim lá? Eu vou e pegar a água que está fora da geladeira. Ele merece água quente. As minhas ações, Tiago, vai dizer quem eu sou. Aí amanhã eu chego nele e falo assim: Chapão, dá um salário para mim em um momento. Ele vai dizer assim: mas você não faz por onde merecer. Meu Deus. Mas aquele que não pediu, ele merece. Por quê? Porque ele fez com prazer. Ele não fez por obrigação. E muitos aqui não são abençoados porque acham que tem que fazer as coisas por obrigação. Entenda uma coisa: na vida secular e na vida espiritual, dê o seu melhor, porque você vai colher coisa boa. Isso que José fazia. José, ele trabalhava independente da situação, meus amados. Lá na cova, lá na casa de Potifar, ele estava trabalhando com alegria. Levantaram calúnia para ele. José foi colocado na masmorra. Masmorra é feia, né, irmão Antônio? O senhor lembra, né? Uma salinha que mede 3 metros por 3 metros, só com um tijolinho para entrar a área, irmãos. Uma coisa horrível, não se tomava banho. Tanto é que quando chamaram José, a barba dele estava grande demais. Ele não tinha banho, mas a Bíblia diz que José, ele caiu na graça do carcereiro. O que ele fazia? Ele trabalhava. Ele podia dizer: vou ficar aqui, eu vou morrer mesmo, não vou fazer nada, não vou levantar nenhuma palha. Meus amados, se ele não levantasse nenhuma palha, nada ia acontecer na vida dele. Mas José na prisão trabalhava com alegria. Deixa eu lhe ensinar uma coisa: comece a trabalhar com alegria. Aonde você está, comece a trabalhar com alegria, que Deus vai te recompensar. Queridos, quem tirou José lá da masmorra foi Deus. Deixa eu ser profeta na sua vida. Deus vai fazer com que homens percam noite de sono, para que você seja abençoado. Aleluia. Não é isso? Alguém tem que ver seu trabalho. O copeiro morre. Sabe o que aconteceu? O padeiro morreu, o copeiro viveu. Deus conservou o copeiro em vida para fazer propaganda de José. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Alguém está falando bem de ti. E o tempo de cantar chega, irmão. O tempo de cantar chega. Aleluia. Creia nesta palavra. Creia nesta palavra. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é santo, Deus é verdadeiro. E Ele nos recompensa. Meus queridos, nós não gostamos de preguiçosos. Não gostamos de preguiçosos. Você acha que eu, como pastor, conto com preguiçosos nessa igreja? Não conto, irmãos. As mães aqui contam com o filho preguiçoso, que só vai na marra. A gente não gosta disso, irmão. Eu tenho certeza que as mães aqui, quando estão lá lavando a louça, que a filha cola do lado fala: mãe, deixa eu enxugar a louça. Eu acredito que tem mãe que até hora para que isso aconteça. Porque a filha é preguiçosa de natureza.
Eu sei que aqui não tem nenhum preguiçoso, nem sei que eu estou falando isso, mas Deus sabe. E o preguiçoso, você não conta com ele, irmão. Agora deixa eu dizer uma coisa, o trabalhador, Deus está vendo. Deus está vendo. Glória a Jesus. Quando mandaram chamar José, olha que coisa linda que eu acho. José ele trabalhou na casa de Potifar, no cárcere, e José trabalhou sendo governador. Eu aprendo que José ele era um homem de trabalho. Em momento algum ele ficou lamentando as dificuldades do seu crescimento. Que nada, tem gente que fala, comigo é diferente, eu vou parar. Irmão, para de lamentar, irmão, esquece as coisas velhas, arregaça a manga, a partir de hoje eu vou trabalhar em nome de Jesus. Comece a cantar glória a Deus, pois eu serei em todo o tempo, porque você é mais que vencedor. Ninguém conta com preguiçoso, não, irmão. Ninguém conta com preguiçoso. Olha, isso é natural em igreja. Irmão, nós vamos fazer um mutirão aqui. Amém? Aleluia. Do mutirão, 50% da igreja vem. Dos 50% que vem, divide mais 50%. 50% vem para fiscalizar. Divide mais 50%. Dos 50% vem para murmurar. Dos 100 só sobrou 12,5. Mas misericórdia mesmo. Porque o povo, agora se é por churrasco, 100 gramas de carne não vai dar não, manda mais aí. Irmão, você quer ver um exemplo? Quantos aqui já foi na reunião de governo da 7? Quem não foi precisa ir, você está perdendo uma bênção. Tira o almoço de lá para ver se acaba com a reunião. Irmão, tira o almoço. Muitos vão cada almoço, irmão. Chega um calor de arrebentar, que estava assado, chega uma família toda lá com as crianças, tudo pequenininha. Falei, Carolina, o que essa mãe tem que fazer aqui num lugar desse? Às vezes quer sair do fogão de domingo, e feliz do marido não leva para passear. Aí para a igreja é um passeio. Irmãos, nós precisamos aprender a valorizar a família que Deus nos deu. Aprenda isso. Comece a dar o seu melhor, porque Deus vai dar o melhor para você também. E José, meus amados, ele era um homem que trabalhava. Deixa eu lhe dizer, trabalhe, que a recompensa vem de Deus. 49, 22, olha o que diz aqui. 49, 22. José era um ramo frutífero, junto a fonte. Meus queridos, existe um mistério de Deus aqui. Nada afasta o crente convertido da presença de Deus. Você não entendeu? Nada afasta um crente convertido da presença de Deus. Por isso, meus amados, há sempre fruto em sua vida. E mesmo que seja nas lutas, ele consegue dar frutos. Mesmo que seja na luta, ele consegue dar fruto. E a Bíblia diz que José é como um ramo frutífero. Olha como ele diz: ramo frutífero junto a quê? A fonte. O que é fonte? Onde tem água. Onde tem água tem alimento. Onde tem alimento, a folha, a ramo, a árvore, ela é frondosa. Se ela é uma árvore que não passa sede, ela dá fruto. E tem muita gente que está longe da fonte da vida, está seco, está desnutrido. Mas nessa noite, se encha da água da vida, aleluia, e começa a dar fruto para a glória de Deus. José era como um ramo. Por que ele era como um ramo? Porque ele dava frutos. Este é o propósito de Deus para todos os seus filhos, meus amados, que eles deem em abundância fruto para a glória do seu nome, aleluia. E esse fruto deve ser, portanto, um fruto que permaneça. Glória a Jesus. Fruto que permaneça. Hoje eu estava vindo do meu trabalho a pé. Fui buscar o carro lá e me deixaram a pé.
e eu vinha descendo uma rua e tinha uma goiabeira, e eu fiquei olhando para aquela goiabeira. As goiabas na cidade não crescem, né? Aí aquelas goiabinhas feias caindo no chão, e eu olhei de um lado, olhei para o outro e falei assim: tem muito crente que é igual essa goiabeira. O fruto nasce, mas não permanece. E por que aquela goiabeira, o fruto não permanecia? Porque ela estava longe da fonte. Faz quanto tempo que não chove? Então a árvore ela não tem sustentação para manter a fruto, não é assim, não é natural? Traz isso para a vida espiritual. A fonte de água viva nunca seca, irmão. Nunca seca, e quando eu estou perto dela, eu estou dando fruto, e fruto para a glória de Deus, aleluia. E o fruto permanece, ele serve de alimento. Ainda não, a continuação do verso 22, a parte B: corre sobre o muro. Os limites do Espírito, eles não são dificuldades para ele. Ou seja, sua vida prospera sem precisar de limite. Se o muro está sendo levantado para dividir a sua bênção, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus vai fazer com que a sua árvore ela corra sobre o muro, e andando sobre o muro ela vai dar fruto. Não tem muro que impeça a tua bênção para dividir, para separar. Ele vai dar fruto continuamente, aleluia. E José, meus queridos, ele dava fruto continuamente. Jacó fez um comparativo da vida de José como uma árvore junto à fonte. E ainda que se levantasse o muro não vai te impedir de dar frutos. Querido, qual tem sido o muro que tem atrapalhado a sua vida? Para aí um pouco e pense. Qual tem sido a sua maior dificuldade para dar fruto para a glória de Deus? Nesta noite, você vai se encher da fonte da água da vida. O muro vai continuar lá, mas os seus ramos vão crescer sobre ele, e você vai dar fruto, e o nome do Senhor será glorificado, e você vai ser uma bênção. Deixa eu correr aqui, olha o verso 23. Verso 23: os flecheiros lhe darão amargura, e os flecharão, e os flecheiros lhe darão amargura. Meus amados, o que é amargura? Provas. O que é amargura? Luta. Nós já explicamos aqui a diferença entre prova, ser provado, e estar na luta. A prova vem de Deus, a luta nem sempre vem de Deus. Deus nos tribulados aí pode te colocar na luta, né? E Deus não coloca crente na luta, Deus prova. Quando Deus prova, Deus aprova. Só o Fábio recebeu a graça. Porque Deus, quando prova, Ele aprova. Ninguém aqui passou de ano, no meu tempo de terceira, quarta, quinta, sexta série, se não fizesse a prova. Você está na prova? Tenha paciência. Sabe como é que você estuda? Boca no pó. Coloca um jejum nessa vida aí que vai ser bom, irmão. Boca no pó, oração, jejum, consagração. Eu vou lhe dizer, você vai receber um carinho aprovado, promovido para a glória de Deus. Mas tem que estudar. E o crente estuda, meus amados. Nós aprendemos aqui, o ABCD secundário é ABCD. Tudo crente é obedecer. Obedeça a palavra de Deus. Graças a Deus. Os camaradas que chegam aqui e falam assim: vamos colocar em pé aí, em reverência à palavra. Isso é heresia, irmão. Reverência à palavra é obedecer a palavra. O que adianta colocar em pé na hora da leitura e não obedecer? Obedeça a palavra, que você vai ser uma bênção. E a Bíblia diz que o flecheiro lhe darão amargura. Amargura quer dizer prova, amargura quer dizer luta. E um detalhe: e o aborrecerão, quer dizer sofre aborrecimento, sofre perseguição. Nós temos muito que aprender com a vida de José. Só que o tempo, meus amados, é exíguo. E depois nós vamos voltar em outra oportunidade
aprender com a vida de José. Mas o que eu quero lhe dizer é que José representa o mês de novembro. Então, no mês de novembro de 2014, eu serei mais trabalhador. Sim, meu Deus. É difícil falar amém, né? Deixa eu dizer de novo, você vai ter outra chance. No mês do ano de 2014, eu vou ser mais trabalhador. Amém. Eu vou ser mais fiel a Deus. Amém. E darei mais frutos para a glória de Deus. Aleluia. Primeiro, amém. Primeiro, todo primeiro domingo do mês tem evangelismo aqui, irmão. Pastor, mas eu não sei evangelizar. Irmão, só sua presença lá, intercedendo por aquele que está dando o folheto, eu vou lhe dizer que você tem participação no trabalho também. Lá na nossa igreja tinha um irmãozinho lá, irmão Aleluia, ele já passou para Deus. Tanto que ele dava os aleluia alto, Tiago, chamava o irmão de Aleluia. O Aleluia, ele não sabia pregar no ar livre. Nós tínhamos uma caixa de som muito pesada. Ele falava assim: irmãos, meu trabalho para servir a Deus é levar a caixa de som com ar livre. E ele segue aquela caixa naquele carro, ia lá para o museu com a gente, irmãos. A caixa deixa comigo. E ele sentia que estava fazendo um grande trabalho para Deus. E eu vou dizer que ele estava fazendo um grande trabalho para Deus. Aleluia! Nós precisamos fazer alguma coisa para Deus. Nós precisamos dar um fruto para Deus. Você dá fruto para Deus, Tiago. Se a igreja não tinha site, você fez no site. Nosso site é muito visitado. E eu estou dando conselho para pessoas que eu nem nunca vi, porque eu consulto o site. Por que isso aconteceu? Porque o Tiago fez alguma coisa para Deus. Não estou fazendo apologia ao Tiago, não. Mas o que eu quero mostrar para vocês, um dia o Tiago, deixa eu usar o Tiago como exemplo. O Tiago chegou aqui num culto e falou: pastor, me ajuda aí, pastor. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Aí eu falei assim: Tiago, vai para o evangelismo. O que você sabe fazer? Você não quer dar uma melhorada, não criar um site para nós? Ele falou: isso é de Deus, pastor. Nosso site tem indo 24 horas, irmão, para você louvar a Deus dentro da sua casa. E agora nós estamos trabalhando para que os nossos cultos de domingo e de doutrina sejam transmitidos ao vivo pela rede de telecomunicação, pela internet, para que o mundo todo saiba que o Senhor ainda fala nesse culto de Jaraguá. O trabalho dele não foi insignificante. O seu trabalho não é insignificante. Então, meu amado, a partir de hoje, diga: em 2014, eu vou trabalhar mais para o Senhor, eu serei mais fiel ao Senhor, e eu darei mais fruto para a glória de Deus. Eu tinha muito para falar de José, mas eu não saí porque José vai ter o 26, eu parei no 23, e desci em novembro. Aprenda, vou trabalhar mais para Deus. Graças a Deus. Faça uma introspectiva aí. O que você tem feito para Deus? Faça uma introspectiva, não responda não. Faça a sua parte. Deus quer te abençoar. Aleluia. Deus quer te recompensar. Glória a Jesus. Aleluia. Passa para o verso 27. O que diz aqui? Vamos lá, todos vamos ler junto. 1, 2, 3. Benjamim é louco que despedaça, pela manhã comerá a presa, e a carne que partirá os esposos. Amém? Amém? Meus amados, Benjamim era o filho dos olhos de Jacó, não é? Foi por causa de Benjamim que ele segurou lá Benjamim, deixou os seus 10 filhos ir, porque um já era morto aos seus olhos, que era José, que já estava no Egito, e ele não abria mão de Benjamim. Só que o que eu penso, o que você está pensando, que de todos os meses que nós estudamos, uma das maiores bênçãos que nós vibramos aqui foi com a de Isacar, bênção da força e da prosperidade. E Benjamim, por ser o caçula, nós entendemos o que é natural, que a bênção dele seria maior, quando na realidade foi uma das mais feias. E por quê? Olha,
Veja o verso 27. Benjamim é lobo que? De manhã para comer à tarde. Meus queridos, o último filho, e a palavra Benjamim quer dizer filho da felicidade. Coisa difícil uma mãe colocar o nome do filho de Benjamim, né? Ele vai chamar Benjamim? Não. Ninguém coloca. Ninguém coloca. Só os antigos. Hoje tem uns Benjamim por aí, cabelo branco, né? Tem uns nomes meio estranhos na Bíblia. Você já viu alguma mãe colocar o nome do filho de Nabucodonosor? Não? Vem cá, Nabuquinho, mamãe está chamando. Quem vê isso? Você já viu alguma mãe colocar o nome do filho de Judas? Deixa pra lá. E Benjamim é um nome bonito, né, irmão Antônio? A palavra Benjamim quer dizer filho da felicidade. Ele foi o último filho de Jacó. Ele era guerreiro, como um lobo faminto e vitorioso na guerra. Agora um detalhe, irmãos. A tribo de Benjamim foi uma das tribos mais cruéis da história de Israel. Da tribo de Benjamim, no livro de Juízes, capítulo de número 20, fala a crueldade da tribo. Também no livro de 1 Samuel, no capítulo 9, verso 1 e 2, fala de um rei. Abra aí para a gente ler. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 e 2. Queria que você entendesse uma coisa. Quem achou, leia por gentileza, um vozeirão. Diz ali: ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Abias, filho de Dum, benjamita. Era varão forte e valoroso. 2. Tinha este um filho chamado Saul, jovem, tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía em altura a todo o povo. Amém. Diz que ele era bonitão. Depois de Absalão, Saul era o homem mais bonito da Bíblia. Depois de Saul era o terceiro filho de Jessé, Amitai, né? Amitai. Era o... não era Amitai. Abinadab. Abinadab era o terceiro filho, o homem mais bonito da Bíblia. Saul, ele era da tribo de Benjamim. Saul, ele era um homem que foi eleito rei de Israel. Na realidade, ele era rei por conta própria, porque a Bíblia nos ensina que Deus não mandou constituir um rei, e sim capitão em Israel. E esse homem foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que da tribo de Benjamim na história só saiu um homem ruim. Se você ler no livro de Atos dos Apóstolos, melhor dito, em Romanos 11:1, a Bíblia fala de Paulo. Paulo era um homem tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele era da tribo de Benjamim. Só que tem um detalhe: a ruindade do homem até o dia que ele encontra com Jesus, porque a partir do momento que Paulo encontrou com Jesus, a vida dele mudou. E a Bíblia nos ensina que a ruindade de Benjamim vinha por causa da bênção que Jacó colocou sobre o seu filho. Por quê? Ele era cruel. A tribo de Benjamim era uma tribo cruel, e Jacó queria nos ensinar por intermédio de Benjamim duas coisas, irmão. Primeiro, atente para um detalhe: ele era lobo que despedaça. Sua atitude era carnal. A atitude de Benjamim era uma atitude tão carnal que ele despedaçava a carne de manhã. Está na Bíblia, olha aí o verso de número 27. Ele despedaçava de manhã a carne e ficava guardada para comer à tarde. Espiritualmente falando, aqui tem um ensino de Deus para a nossa vida. Assim como Benjamim, há crentes que são carnais, que não conseguem vencer a carne, vive pecando, sua mente ainda não foi liberta. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando nós damos lugar para Deus, nós somos libertos por completo. E tem pessoas, meus amados, que estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dele, que está na presença de Cristo, mas Cristo não está na presença dele. Por quê? Porque de manhã as suas atitudes é carnal. Tudo que ele vê é para o seu ego, tudo que ele vê é para a sua satisfação, tudo que ele vê é para o seu
mantendo o seu consumo pessoal, deixando as coisas espirituais de lado. Quem sabe você está aqui nessa noite e precisa entender que a carnalidade tem que morrer e o Espírito prevalecer na tua vida para que você seja transformado e cheio da glória de Deus. Benjamim significa carnalidade. E Deus quer libertar o seu povo da carnalidade. Irmão, aonde a carne prevalece, o Espírito morre. Aonde a carne prevalece, o Espírito não aparece. Você conhece, aquele crente é um crente carnal. Todo mundo aqui conhece um crente carnal, mas todo mundo conhece um crente cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos ensina que Benjamim, ele era, a tribo dele, uma tribo voltada para a carnalidade. E daquela tribo só saiu pessoas más. Só saiu pessoas sem ação, até o dia que deram lugar para que o Espírito de Deus o transformasse. Queridos, em 2014, em nome de Jesus, diga: eu não serei um crente carnal. Amém. Diga comigo, em 2014, eu não serei um crente carnal. Sabe por quê? Você é liberto pelo poder do sangue do Calvário. Isso que nós temos que entender. E nós entendemos, meus amados, que no mês de janeiro nós estudamos sobre o primeiro filho de Jacó, que foi Rúben, e nós aprendemos: não serei inconstante, porque Jacó disse para Rúben: assim como tu és uma bênção, você é um homem inconstante como o mar. Em 2014 eu não serei inconstante, mas eu serei um instrumento para a glória de Deus. Fevereiro e março nós aprendemos com Levi e Simeão, aonde Jacó disse para ele: na sua violência eu não tenho alegria. E nós aprendemos: não serei violento, nem em ações e nem em palavras. Em março, em abril, nós aprendemos com Judá. Judá nos ensinou o que é ser cheio do Espírito Santo. Então em 2014 eu serei cheio do Espírito Santo para a glória de Deus. Em maio nós aprendemos com Zebulon: não serei crente mundano. Zebulon ficava às margens da divisa das terras de Israel, e ele se habitava no porto. Porto simboliza o que é do mundo, porque tudo que vem do mundo se atracava no porto. E nós aprendemos a não ser mundanos, mas estamos no centro da vontade de Deus. No mês de junho nós aprendemos com Issacar. Issacar é aquele que foi uma bênção, e eu serei uma bênção para a glória de Deus. Serei uma bênção no Jabaquara, serei uma bênção na minha família, serei uma bênção por onde eu passar, porque o Espírito Santo é comigo. Aleluia. No mês de julho nós aprendemos com Dan. Nós entendemos: vou aprender a não julgar as situações. Deus não precisa de advogado, Deus não precisa de acusador. Ele é o dono do onisciente e é Ele que advoga. E Dan, ele era uma pessoa que tinha por hábito julgar as situações. Em agosto nós aprendemos com Gade. Gade nos ensinou a sermos pacientes em toda circunstância. Tem muito crente impaciente, irmão, mas esse ano você vai ser uma bênção para a glória de Deus. Em setembro nós aprendemos com Azé: serei próspero em todas as áreas da minha vida. Receba essa palavra no nome de Jesus. Em outubro nós aprendemos hoje com Naftali: serei mais zeloso com as coisas de Deus. Em novembro nós aprendemos com José: serei mais fiel e darei mais frutos para a glória de Deus. Em dezembro nós aprendemos com Benjamim: não serei um crente carnal. Deus, faça de mim um vaso segundo a sua vontade, para que eu seja nesta casa uma bênção no ano de 2014, e a glória do Senhor seja sobre a tua vida, seja sobre a vida da tua família, seja sobre a vida do teu ministério e do teu lar. E eu termino dizendo: se tu
uma bênção. Incline a sua cabeça. Senhor, nós temos, ó Pai querido e santo, estudado a Tua palavra. Palavra essa que nos traz conforto, ó Deus. Palavra essa que nos traz segurança, Pai. Palavra essa que tira dos nossos corações toda impureza e tudo que é desagradável a Ti. Senhor, aqui está o Teu povo, Senhor, povo que Tu amas, povo que Tu, Senhor, compraste com preço de sangue e que querem, Senhor amado, estar no centro da Tua vontade. Senhor, abençoa cada um, ó Pai, para a glória do Teu nome. Eu coloco diante do Teu altar cada família aqui representada, a nossa congregação de Jabaquara, e que no ano de 2014, Senhor, nós venhamos a diminuir e o Senhor aparecer nas nossas vidas, e que tudo seja para a glória do Teu nome, e que nas nossas vidas o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, que pedimos com fé no nome de Jesus. E todos digam amém.